Olá pessoal, estamos aqui com mais uma das nossas aulas, o Panorama Bíblico, e hoje vamos falar sobre Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da revelação. Apocalipse significa literalmente revelação, ou desocultamento, desvendamento, ou até manifestação de algo que não estava manifesto antes, que não estava visível antes. Ao contrário da maioria dos livros da Bíblia, Apocalipse contém no seu próprio título revelação de Jesus Cristo, de acordo com o hebraico, que são ali as primeiras palavras do primeiro verso do livro, que é capítulo 1, verso 1. Então, o título dele ali no hebraico é Revelação de Jesus Cristo, e é isso que o livro se propõe, revelar Cristo. Muitos pensam que Apocalipse é um livro de revelação do que vai acontecer no fim dos tempos. Ele também revela alguma coisa, não tudo. E a maioria do que ele coloca ali não dá para ser interpretado também, porque não temos informações suficientes para uma interpretação correta, uma interpretação precisa. Então é muito claro que ele não se propõe a revelar absolutamente tudo o que vai acontecer no final dos tempos. Ele propõe a mostrar alguma coisa do que vai acontecer no final dos tempos, aquilo que Deus acha que nós devemos saber, mas muita coisa fica ainda oculto ali, mas o que ele se pretende revelar, de fato, é Jesus, é o Cristo, o Messias, e isso ele revela a glória dele, os planos dele, a vitória dele, a eternidade que teremos com ele, e ele revela de uma maneira belíssima, belíssima. No Novo Testamento, essa palavra, ela aparece, a mesma palavra que é usada ali, para Apocalipse, para Revelação, ela aparece também em Romanos, em Gálatas, em Efésios, falando sobre desvendamento da verdade espiritual. Também aparece em Romanos 8,19, falando da revelação dos filhos de Deus. Em Lucas 2,32, da encarnação de Cristo é usada essa palavra, porque quando Cristo se encarna, ele se revela, ele revela o Pai, ele é a face de Deus visível ali. Em 2 Tessalonicenses e 1 Pedro também aparece, mas descrevendo a gloriosa aparição da segunda vinda de Cristo, a revelação de Cristo na sua segunda vinda, ele aparecendo ali na sua segunda vinda. Então, em todos os sentidos, revelação se refere somente a alguma coisa ou alguém anteriormente oculto que se torna visível. Então, esse livro revela Jesus Cristo em glória, como ele ainda não havia se revelado antes. Nós conhecemos Jesus encarnado, no seu ministério aqui na terra, mas na sua glória ele não havia se revelado. Ele se revela em Apocalipse, e é maravilhoso, e é belíssimo, e é deslumbrante, e realmente nos dá o desejo de passarmos com ele a eternidade. Ainda mais, aumenta em nós a paixão, a fascinação por ele. As verdades a respeito de Cristo, na sua vitória final, as quais ali nós vemos em outros lugares da Bíblia, no Antigo Testamento, em muitas passagens proféticas, apenas mencionando ou aludindo ao fim dos tempos, aqui se torna mais claro em Apocalipse, através das revelações de Cristo. Essa revelação que é registrada em Apocalipse, no livro de Apocalipse, foi dada pelo próprio Cristo e comunicada ali ao apóstolo Paulo. Então, nós vemos as visões ali do apóstolo João. Nós vemos ali as visões do apóstolo João, de Cristo, e nós vemos um anjo falando com o apóstolo João e citando e até mesmo ditando para ele muitas coisas que ele deveria escrever. E muitas coisas João escreve tentando descrever as visões que ele tem. A tradição antiga da igreja, dos pais da igreja, identifica de forma unânime que o apóstolo João foi autor
o autor do quarto evangelho, né, e de 3 epístolas no Novo Testamento, é o autor de Apocalipse também. Então, nós temos a tradição da igreja, ali dos pais da igreja, que receberam dos apóstolos e documentaram que é realmente o apóstolo João. Apocalipse foi escrito na última década do século I, né, por volta ali do ano 94 a 96, depois de Cristo, no fim do reinado do imperador Domiciano. Foi escrito ali por João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Então João, ele não foi martirizado, ele foi poupado do martírio, mas foi exilado na ilha de Patmos, que é localizada ali no mar Egeu, próximo ali de Éfeso. Éfeso foi onde o apóstolo João pastoreou por bastante tempo. Essa igreja foi um líder importante ali. Tá? Então, provavelmente, ele deve ter sido preso ali pelas autoridades romanas de Éfeso e levado para o exílio em Patmos, nessa ilha ali remota e deserta, próxima ali de Éfeso. Enquanto ele estava em Patmos, ele recebe uma série de visões a respeito do futuro do mundo e de Cristo também. E para continuar ministrando às igrejas, mesmo no seu exílio, ele escreve tudo isso, e escreve e envia para as igrejas. E ele escreve ali também algo que Deus revelou a ele, que o próprio Jesus ordenou que ele escrevesse, direcionado para 7 igrejas ali, que ele provavelmente pastoreou no final do seu ministério, tendo em vista que os outros apóstolos haviam sido martirizados. Então restou a João pastorear todas essas igrejas. Ele escreve para essas 7, que eram as mais proeminentes, as maiores, mais importantes das regiões, mas com certeza essa carta foi também reenviada a outras igrejas de toda a região ali do Império Romano. Essas igrejas, as 7 igrejas a quem João escreve especificamente em Apocalipse, elas começam a sentir os efeitos da perseguição, que foi agravando e agravou muito no tempo de João, chegou a pontos assim muito pesados mesmo, de martírio de muitos cristãos, né? Ali cristãos sendo queimados vivos, cristãos sendo lançados a leões ali no circo do Coliseu e de outros lugares. Então, ele resolve escrever para essas igrejas e alertá-las ali de perigos que elas corriam. Ele fornece também uma mensagem de esperança para essas igrejas, apesar dos alertas e de algumas palavras pesadas para algumas delas. Mas a esperança de que Deus está no controle, Ele é soberano e soberano sobre todos os acontecimentos da história humana, embora muitas vezes o mal, né, e os poderes malignos, poderes das trevas, pareçam temporariamente estarem ali dominando, né? Mas ele deixa claro em Apocalipse que a condenação dessas pessoas é certa e que Cristo virá em glória para julgar e para reinar, e que nós podemos confiar nele, e que novos tempos, né, virão, um tempo de eternidade completamente transformado e completamente livre de toda essa corrupção e de pecado. Precisamos entender que as pessoas, os cristãos dessa época, eles podiam muito bem imaginar que estavam vivendo já os tempos finais, a perseguição do fim dos tempos, os tempos que Jesus deixou declarado profeticamente, principalmente no Evangelho de Mateus, né, capítulo 24, os tempos que muitos dos apóstolos nas suas cartas às igrejas se referiam, né, dizendo que haveria muita apostasia e perseguição, e os tempos que João também descreve aqui em Apocalipse, de o anticristo se manifestando e de muita morte, muita perseguição, muito caos, né? Muito caos, muito sofrimento. Eles podiam facilmente imaginar que o anticristo era o imperador romano e que eles estavam vivendo aquele tempo, porque a perseguição era realmente nesse nível.
os seus líderes, seus pastores foram mortos de várias maneiras, cerrados ao meio, crucificados de ponta cabeça, apedrejados, muitos lançados aos leões e queimados vivos. Então João escreve para essas igrejas e para esses cristãos que soubessem que Cristo é superior a tudo isso, que o juízo seria feito sim de forma justa contra esses opressores, contra esses homens malignos e perversos, inclusive contra o anticristo, Satanás e o falso profeta e todas as suas legiões ali. Todos seriam condenados e que eles deveriam permanecer firmes e fiéis, porque o final para eles seria de vitória, de glória, de muita alegria e de uma eternidade desfrutando da glória e da presença do Senhor. Que Cristo viria assim vitorioso. Mas também fica bastante claro de que na descrição e toda a profecia de João em Apocalipse, toda a revelação, fica bastante claro de que o fim dos tempos não era ali, que aquilo que eles estavam vendo ainda não era a grande tribulação, a tribulação final, tá? Mas que para eles, sim, a vitória estaria ali garantida da mesma maneira. Essas 7 igrejas estavam localizadas em toda essa região ali da Ásia, Éfeso, o Mar Egeu, a ilha de Patmos, onde João estava exilado, e Éfeso, tá? De onde provavelmente João foi banido e foi preso ali. E nós temos Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo e Esmirna. A ilha de Patmos, onde João recebeu a visão e escreveu durante o exílio, no Mar Egeu, que nós vimos ali. E ele escreveu direcionando primeiro a igreja de Éfeso, que provavelmente foi a última que ele pastoreou diretamente. Ele provavelmente morava ali pastoreando aquela igreja e pastoreava as outras à distância. Ele escreve que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Então ele está alertando e fazendo um chamado a que eles retomem aquela paixão e aquele primeiro amor. E toda a revelação de Apocalipse é muito propícia a isso, porque vendo Cristo revelado ali, toda a sua glória e todo o seu amor para com a noiva, a igreja, e toda a vitória que ele traria no fim de tudo, e o juízo e a justiça que ele traria também, é fascinante e com certeza chamaria e atrairia a igreja de Éfeso a essa fascinação, esse encantamento, essa paixão do primeiro amor de volta. A mensagem à igreja de Esmirna é que eles deveriam ser fiéis e fiéis até a morte, porque eles receberiam a coroa da vida, e está revelado em Apocalipse a vitória, e a coroa da vida, um momento de honra, toda a honra que receberiam aqueles que perseverassem até o fim, apesar de todo o sofrimento, toda a dor e de todo o levante que o maligno ali poderia causar. A vitória era garantida para aqueles que permanecessem fiéis. A mensagem à igreja de Pérgamo era de que Deus tinha contra Pérgamo algumas coisas ali que eles deveriam abrir os olhos e se atentar. Então, eles não estavam muito bem. Deus tinha algumas questões para resolver com Pérgamo. E Pérgamo, diante da revelação de Apocalipse, eles com certeza iriam olhar e iriam se endireitar, iriam resolver o que tinha que ser resolvido, porque se eles não resolvessem, o final deles estava ali já revelado, mas se eles resolvessem, o final de glória, de honra, de alegria, de paz, de segurança estaria reservado para eles, com Cristo Jesus vencendo, no final ali, e reinando eternamente. A mensagem à igreja de Tiatira era, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Quer dizer, Tiatira, vocês têm o que é necessário, vocês têm o que é preciso, se apeguem a isso, não abandonem, não mudem, se apeguem firmemente a isso,
porque o final está próximo. E se vocês se apegarem firmemente ao que vocês já têm, né, vocês reinarão comigo eternamente. A mensagem à igreja de Sardes: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha, vocês morreram espiritualmente. Vocês precisam ressuscitar, vocês precisam de avivamento. Vocês precisam de vida de novo. E Cristo tem essa vida para vocês. Retomem, se avivem outra vez, né? Para que vocês possam viver a eternidade gloriosa com Cristo. Porque Ele está vindo, e Ele vem como vencedor, vitorioso. A vitória já é certa. A mensagem à igreja de Filadélfia: coloquei diante de você uma porta aberta. Igreja, há diante de vocês uma porta. A porta está aberta. Caminhem, marchem, andem, passem por essa porta. É uma chamada também ali a perseverar, a seguir em frente, a avançar, a atravessar a porta que está aberta diante deles. A mensagem à igreja de Laodiceia: você não é frio e nem quente. Vocês estão mornos. E essa mornidão eu vomito. Então a mensagem à igreja de Laodiceia é: se aqueçam de novo. Acendam a chama do amor outra vez. Se aqueçam outra vez. Voltem a ser apaixonados, quentes, fervorosos. Saiam da mornidão. Saiam da mornidão. Por quê? Porque Cristo vem. Cristo está vindo vitorioso para reinar eternamente. Se vocês querem reinar com Ele eternamente e fugir do juízo final, voltem a se aquecer outra vez. Então essas eram as mensagens de Cristo através de João para essas 7 igrejas que João pastoreou. Alguns temas importantes abordados aqui, tanto históricos como teológicos, é como o Apocalipse é primariamente profético. Esse livro contém pouco material histórico, com exceção dos capítulos 1 a 3 dessas cartas às igrejas, mas ele é profético, um livro praticamente todo de profecia. As 7 igrejas a quem as cartas foram endereçadas ficavam ali na Ásia Menor, onde é atualmente a Turquia hoje, né? Vocês viram no mapa. E o Apocalipse, ele é, acima de tudo, a revelação de Cristo e a revelação de Cristo para essas 7 igrejas. Cristo é revelado em Apocalipse de muitas maneiras, e vamos alistar algumas aqui para vocês. Cristo é revelado como Filho de Deus, ressuscitado e glorificado, ministrando às igrejas, porque é Cristo quem ministra essas igrejas, as 7 igrejas ali da Ásia, da atual Turquia, né? E Cristo ministra a todas as igrejas. Cristo também é revelado como a testemunha fiel, como o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, como o Alfa e o Ômega, como o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, como um filho de homem, como o primeiro e o último, como aquele que esteve morto, mas agora está vivo para todo o sempre. Ele revela a Cristo como Filho de Deus, como aquele que é santo e verdadeiro, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, como o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, como o cordeiro no céu, com autoridade para abrir o primeiro dos 7 selos, como o cordeiro que está no centro do trono, como o Cristo que ressuscitará para todo sempre, como a palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Apocalipse revela Cristo como o majestoso Rei dos reis e Senhor dos senhores, retornando em esplendor e glória para conquistar os seus inimigos, como o princípio e o fim, e como a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente
estrela da manhã. Tudo isso é revelado sobre Cristo em Apocalipse. Então, Apocalipse é a revelação de Cristo. As referências depois vocês vão poder observar no anexo ali abaixo. E, queridos, Cristo, ele é revelado de uma forma tão maravilhosa. Existem mais. Nós temos a revelação de como João vê Cristo, com fogo nos olhos, com a espada saindo da boca, com o cabelo alvo como a neve, de Cristo vindo montado no cavalo branco para receber a sua noiva, apaixonado para as bodas, para o casamento. É maravilhoso, é belíssimo, é fascinante, e é isso que Apocalipse tem para nós. Muitos se fascinam pela revelação da grande tribulação, muitos se fascinam pelas trombetas e pelas pragas e os selos, muitos se fascinam pela besta e o falso profeta. Mas não é isso que é a revelação de Apocalipse, não é isso que é o principal. Não se deixe fascinar por essas coisas, as quais nós não temos informação suficiente para compreender de uma forma aceitável, de uma forma relevante. Se deixe fascinar por aquilo que Apocalipse deseja de fato revelar. Cristo. Ele, o Deus homem, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Alguns outros temas teológicos de Apocalipse. A igreja é alertada a respeito do pecado e exortada à santidade. Isso é fundamental. As imagens vívidas que João apresenta para descrever a adoração e o culto ao Cordeiro e a Deus no céu, também nos chamam e nos mostram o quanto a adoração é importante para o Senhor. A adoração através de louvor, ela é fundamental para compreendermos Deus e para nos relacionarmos com Deus, aquele que está sentado no trono, e também do Cordeiro, no capítulo 4 e capítulo 5. O louvor é uma forma apropriada, o louvor através de música, é uma forma apropriada para que nós, humanos, possamos nos tornar íntimos e próximos de Deus e conhecê-lo mais. E nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, por exemplo, que no céu ele é adorado plenamente, eternamente, como Deus e Senhor de tudo. Outro assunto é que em poucos lugares da Bíblia nós vemos o ministério dos anjos de uma maneira tão proeminente. Então nós podemos observar e ver a ação dos anjos. Nós temos alguns vislumbres em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias e alguns outros lugares da Bíblia, alguns vislumbres como quando Deus aparece através de anjos, como por exemplo para Josué, o anjo aparecendo para Gideão, para Abraão também, mas são apenas vislumbres e coisas muito rápidas. Mas aqui nós temos da ação dos anjos no céu e sobre a terra, como ministros de Deus, atuando de uma forma muito, muito proeminente em toda a terra e no céu. Também em nenhum outro livro nós vemos os agentes do mal, nós vemos o maligno, nós vemos os anjos caídos agindo ali de forma maligna e de maneira tão clara, como nós vemos em Apocalipse. Nós vemos então a realidade do reino das trevas atuando ativamente, se opondo ao reino de Deus e mais especificamente a nós, cristãos que pertencemos ao reino de Deus. É claro que a oposição a Deus é descabida, para esses anjos malignos, para esses seres malignos, porque eles sabem do final deles e sabem que não podem se opor a Deus. Não há
cabimento nisso, não há uma medição de forças ali, né, de forma alguma, mas ele se opõe a nós e nos causa sofrimento, e causa sofrimento a toda a humanidade. Mas mesmo que em alguns momentos nós olhamos para o mundo, né, para a nossa vida, e podemos pensar que o reino das trevas às vezes parece que está vencendo, parece que estão tendo algumas vitórias, Apocalipse deixa absolutamente claro que não, que tudo está sob o controle de Deus. E a ação maligna também está determinado ali o que eles poderão fazer no final dos tempos. Está muito claro até onde eles podem ir no final dos tempos. E está muito claro o momento em que Cristo virá e dará um basta a tudo isso. Nós vemos personagens ali do reino das trevas aparecendo em Apocalipse, como o dragão, a besta da terra, a besta do mar, a meretriz e o anticristo. Interpretar esses personagens é uma outra história. Alguns interpretam como sendo um único personagem se manifestando de maneiras diferentes, em momentos diferentes, outros interpretam como realmente personagens distintos. Não há muita clareza com relação a isso, como eu disse, não queremos especular, né, além daquilo que é claro para nós. A contribuição principal de Apocalipse é com realmente a escatologia, o fim dos tempos, a doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Nós podemos aprender aqui sobre a configuração final política do final do mundo, que será governado e dominado pelo anticristo, isso é muito claro. A última batalha da história humana também é muito claro, né? A vitória, né, que Deus irá dar nessa última batalha. A carreira da derrota definitiva do anticristo, quando ele se levanta novamente após 1000 anos de prisão, ele se organiza de novo para vir com um exército contra o povo de Deus, e Cristo, com um sopro da sua boca, põe fim a tudo e lança-os eternamente no lago de fogo e de enxofre, no inferno, né, que é reservado para eles. O reinado terreno de 1000 anos de Cristo e as glórias do céu e do estado eterno e do estado final dos ímpios e dos justos, né, dos ímpios na sua condenação eterna e dos justos reinando eternamente com Cristo Jesus em glória, desfrutando da sua glória em um mundo completamente liberto do pecado e restaurado à sua condição original. Somente Daniel pode competir com Apocalipse em termos de doutrina escatológica, tá? Mas Apocalipse é de fato o que mais contém material sobre isso. Aqui nós destacamos algumas doutrinas importantes. A principal é a revelação, né, a verdadeira identidade da obra salvadora de Cristo, revelada aqui em Apocalipse, então a revelação de Cristo. A santidade, a doutrina da santidade, a igreja é advertida contra o pecado, chamada à santidade. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos exercer o nosso papel, a nossa parte, a nossa responsabilidade com relação à santificação e nos deixarmos atrair e fascinar por Cristo para que a santidade dele apareça em nós. O culto a Deus, ele é cultuado e adorado eternamente. Então nós temos aqui também uma doutrina importante a respeito da adoração, do culto a Deus através da música, através dos louvores. A escatologia, a doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas, da configuração do mundo no final dos tempos. Algumas palavras importantes aqui para compreendermos em Apocalipse. Uma é Hades, que é literalmente o lugar dos invisíveis ou dos mortos, que vem do grego, traduzida também do hebraico, que é Sheol no hebraico e Hades no grego, que é o mundo, o lugar dos mortos, o mundo dos mortos. Então todas as pessoas que morrem vão para um lugar determinado para elas, um lugar específico para elas. Portanto, os termos morte e Hades podem ser usados de uma forma intercambiável, né? Então, lugar dos mortos, ou usar Hades para se referir à morte em si. É comum que as pessoas associem Hades com o inferno, mas não é a mesma coisa, ok? O inferno é um lugar de castigo eterno reservado para após o julgamento final, tanto para os demônios quanto para os seres humanos.
No entanto, a palavra grega inferno ela é diferente, ela é Gehenna. Então, denota, sim, um lugar diferente. E todos nós um dia passaremos pelo Hades, né? É um lugar dos mortos. Alguns entendem que não, entendem que morrendo nós já estaremos indo diretamente para o momento de encontro com Cristo, né? No momento do arrebatamento. Uma forma de entender isso, né? Uma forma metafísica de compreender isso, por conta de a morte implicar em abandonarmos a dimensão temporal e espacial, que é na qual nós vivemos, e entrarmos numa dimensão eterna atemporal. Mas também existem aqueles que acreditam que os mortos em Cristo, eles sim ficam em um lugar determinado para os mortos, aguardando o momento do arrebatamento, né? E agora parece ser bastante claro que aqueles que morrem sem Cristo, que morrem condenados à morte eterna, eles vão para um lugar determinado, um lugar de mortos, um lugar dos mortos, um mundo dos mortos, que provavelmente esse é o Hades, esse lugar reservado para os mortos, né? É o Sheol. Mas existem linhas diferentes de interpretação. Outra palavra importante, o Todo-Poderoso, em grego, Pantocrator, que literalmente significa aquele que tem poder sobre todas as coisas, né? Em outras palavras, aquele que tem o poder, o controle absoluto. Então Deus, ele conclama todos os exércitos de poderes nos céus e na terra, e tem uma capacidade de vencer todos os inimigos. Ele é o Todo-Poderoso, Cristo é o Todo-Poderoso. Então esse título Todo-Poderoso, né, Pantocrator, com frequência acontece em Apocalipse, à medida que nos é revelado o controle soberano e maravilhoso de Deus sobre o universo ao longo de toda a história. Diabo e Satanás é um outro termo importante aqui de compreendermos, né? Em grego, diabolos, literalmente significa caluniador, e também a palavra Satanás, que também é do grego. Então, nós temos diabo e diabolos, e Satanás, que é Satanás mesmo. Nós usamos essa palavra no grego mesmo, que literalmente significa adversário. Então, diabo é o enganador, né, o pai da mentira, como Cristo revela, e Satanás é adversário. A palavra diabolos significa aquele que acusa outro, né, o acusador, né, o nosso acusador. E Satanás, aquele que fica à espreita, se colocando em oposição, né, querendo trazer adversidades, coisas que se oponham a nós. Esses e outros nomes são para o mesmo anjo caído, o mesmo espírito caído, que revelam diferentes aspectos do seu caráter maligno e da sua atuação enganosa. Então se referem à mesma pessoa. Nova Jerusalém, em grego, Yerushalayim Kainé, Jerusalém, Kainé, Yerushalayim no hebraico, Kainé, que é nova, é a Nova Jerusalém que desce dos céus, a Nova Jerusalém que está nos céus, né, com Deus ali, em outra dimensão. Ela é diferente da Jerusalém terrena, da antiga capital de Israel. É a cidade que Abraão buscava, segundo nos é revelado em Hebreus 11:10. De alguma forma, Abraão tinha essa revelação, né, profética ali no seu coração, e ele buscava esse lugar. É a cidade que existe nesse momento nos céus, pois Paulo chama de Jerusalém do Alto em Gálatas 4:26, e ela descerá dos céus e virá na terra, trazendo também o rio da vida que estava no Éden, e a árvore da vida que estava no Éden, e nós habitaremos ali, será um lugar de habitação também para nós, da onde ali a glória de Deus se manifestará para todo o mundo, né, com o seu brilho que ofuscará até mesmo o sol. Glória a Deus. Alfa e ômega, no grego, alfa kaito ômega. No alfabeto grego, alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto. Essa expressão é usada tanto para o Deus Pai como para o Deus Filho, Jesus. Em Cristo, Deus abrange
todas as coisas, tudo que há entre o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essa é uma expressão da plenitude, né, de Deus, da abrangência de Deus absoluta, né? É uma expressão também da eternidade dele. Ele é a fonte de todas as coisas, ele é o princípio e o fim de tudo, né? Ele é o que dá origem a todas as coisas e também pode pôr fim a todas as coisas. Glória a Deus. Nós temos algumas questões aqui que podemos mencionar, mas não vamos nos aprofundar, e uma é a tribulação, ok? Que é tão falada e tão polêmica. A tribulação se refere aos 7 anos, né, que são 7 anos do juízo de Deus, que serão derramados sobre o mundo. Então são 7 anos que Deus determina para que um juízo seja derramado. E como é que esse juízo vai ser derramado? Nesses 7 anos o mundo vai estar sob o controle do anticristo. Demônios serão usados para trazer esse juízo, mas anjos também de Deus também ativarão juízos sobre a humanidade, sobre todo o mundo, né, através dos selos abertos, das trombetas que serão tocadas, das taças que serão derramadas, né, sobre os ímpios. A passagem do tempo durante esse período está ali em Apocalipse 11, 12 e 13. Tá? A segunda metade desse período de 7 anos é chamada especificamente da Grande Tribulação, está ali em capítulo 7, verso 14, que será o período de intenso sofrimento. Outra coisa que vale mencionarmos aqui é o número 666, tá? Chama muita atenção de todo mundo sempre pergunta, se questiona o que é esse número. Os números aparecem na Bíblia de várias maneiras, de vários lugares, e alguns se repetem. Portanto, apenas alguns números, ok? Nós não podemos entrar aqui para uma linha de numerologia ou de Cabala. A Cabala que tem muito essa questão de numerologia na Bíblia também. Cabala é uma seita judaica que pende um pouco para um certo espiritismo. Mas alguns números sim se repetem na Bíblia e dão a entender que estão relacionados a algumas coisas. Alguns números, como o 7, por exemplo, fala da exatidão de Deus, ele sempre aparece relacionado a Deus, falando da perfeição e da exatidão de Deus. Outros vão aparecer relacionados a outras ideias recorrentes, como o número 6, por exemplo. O número 6 parece se relacionar à humanidade, tá? Então, esse número 666, que aparece lá no capítulo 13, verso 18 de Apocalipse, ele não tem ali o seu significado revelado, tá? Esclarecido. É uma especulação que fazemos, mas ele parece representar em essência o homem, o número do homem. Então, falta aqui uma unidade para se chegar ao 7, né? Então não se chega ao 7, não se pode ser perfeito como 7, é um 6. Então ele representa a imperfeição humana, dado que o 7 representa a perfeição divina. Então o 6 representa a imperfeição humana. Então o anticristo, esse número 666, está relacionado ao anticristo. Então o anticristo, ele pode ser o mais poderoso ser humano a aparecer, né? E um poder que vem de Satanás, que vem do diabo, que vem desse espírito maligno caído, desse anjo caído. Então ele pode ser o ser humano mais poderoso que vai aparecer na história, mas ele ainda será um homem, um 6, imperfeito. Então o máximo do poder humano e demoníaco é um 6. O máximo do poder humano e demoníaco é algo imperfeito, tá? O objetivo de se reforçar, né, essa tríplice repetição aí do número 6 é reiterar essa identidade humana do anticristo. Então, ele é enfaticamente imperfeito. Ele não é quase perfeito. Ele é muito imperfeito, ok? Então, isso é a única coisa que nós podemos dizer. Tá? Mas, de novo, é uma especulação, porque a Bíblia não traz com clareza o que quer dizer esse 666. Vamos ver algumas
linhas teológicas com relação a esse período do fim dos tempos, ok? Nós temos algumas linhas que rapidamente nós vamos abordar aqui, de maneira simplificada, tá bom? Primeiro, o pré-milenismo clássico, quer dizer, Cristo vem antes do milênio, quer dizer, o arrebatamento dos cristãos acontece antes do milênio, mas após a tribulação, ok? Então, nós temos aqui a era da igreja e ela participa da tribulação, tá? A igreja não é arrebatada antes da tribulação, então essa visão ela é pós-tribulacionista, a igreja passa pela grande tribulação, ok? O arrebatamento acontece logo após a grande tribulação, a ressurreição dos crentes e o arrebatamento, né? Encontram com o Senhor nos ares e descem com ele para reinar aqui na terra no período do milênio, ok? A bodas do Cordeiro, esse grande encontro, esse grande casamento do noivo com a noiva vai acontecer nesse arrebatamento. Sobe, acontece a bodas, mas desce já imediatamente. E reinam durante o milênio aqui. Quando desce em glória com Cristo, o anticristo é derrotado, é preso, né? Satanás é preso por 1000 anos e nós reinamos com Cristo durante o milênio. A ressurreição dos incrédulos, dos não salvos, vai acontecer após o milênio e virá então o juízo final. O milênio, a terra toda será restaurada à sua condição de perfeição. Também aqui, com a ressurreição dos incrédulos, acontece a derrota final do anticristo, né, de Satanás e todos os seus demônios que são lançados no inferno. E depois disso, depois do julgamento final dos incrédulos, nós reinamos eternamente com Cristo. Ok? Então, esse é o pré-milenismo, tá? Essa é a teoria pré-milenista clássica. A era presente, né, da igreja, ela vai continuar até o período da grande tribulação. Então é uma visão que assusta muita gente, porque ninguém quer passar pela grande tribulação, ninguém quer passar por um período de um sofrimento como aquele registrado na grande tribulação, tá? Então o pré-milenismo clássico ele é pós-tribulacionista, como eu já mencionei, ok? Ele é bastante controverso por conta dessa dificuldade das pessoas aceitarem o fato da igreja poder sofrer o período da grande tribulação e consideram uma injustiça, muita gente. Porém, também temos que entender que a igreja ela está na terra para uma missão de salvar vidas, uma missão de ganhar vidas para o Senhor Jesus. E uma missão de trazer essa esperança, essa mensagem da salvação e de perdão para a humanidade. No momento de maior sofrimento e de maior necessidade da humanidade, a ausência da Igreja de Cristo em meio à humanidade seria algo um pouco também incoerente. E entendemos também que Apocalipse deixa claro, de certa forma, que haverá salvação durante o período da tribulação, os 7 anos de tribulação, incluindo a grande tribulação. Haverá salvação. Se a igreja de Cristo saiu da terra, né, foi arrebatada, implica também entender que o Espírito Santo saiu também. Sem o Espírito Santo, teologicamente, é impossível compreender que haverá salvação. Mas, de novo, isso é uma teoria, não há clareza sobre isso. Então, não temos como afirmar categoricamente que vai acontecer dessa forma. Vamos ver uma outra linha, ok? O pré-milenismo pré-tribulacionista. Então, o pré-milenismo pré-tribulacionista acredita que a ressurreição dos crentes acontece antes da tribulação, tá?
Então nós seremos arrebatados antes da tribulação. Quando o anticristo for se manifestar, ele já estará na terra, mas quando ele for se manifestar e assumir o governo, nós seremos arrebatados. Ficaremos 7 anos com Cristo, né, nos céus, nas bodas do Cordeiro e adorando o Senhor e desfrutando dessa união com Cristo. Durante esse tempo, Cristo vai estar liberando as trombetas, as pragas e as taças, né, abrindo os selos e liberando todo esse juízo sobre a terra. Após os 7 anos da tribulação, nós desceremos com Cristo em glória. Satanás será aprisionado por 1000 anos, né, e o mundo será restaurado à sua condição original. Reinaremos com Cristo por 1000 anos na terra, e após esses 1000 anos virá o juízo final. Satanás será solto, virá contra o povo de Deus mais uma vez, mas será derrotado facilmente e lançado no inferno, né? Haverá a ressurreição dos incrédulos, daqueles que não foram salvos em Cristo Jesus, serão julgados e condenados e lançados também no inferno por toda a eternidade. A Jerusalém Celeste descerá dos céus e nós reinaremos eternamente com Cristo na terra. Ok? Então esse é o pré-milenismo pré-tribulacionista. Então, como eu mencionei, esse tem esse problema de entender que como é que vai haver salvação no período da tribulação e da incoerência de, no momento de maior necessidade da humanidade, a igreja não estará presente. Entendendo que a igreja sofrer parece que sempre foi algo aceitável diante de Deus, basta olharmos o sofrimento que a igreja primitiva e os apóstolos tiveram e olhar o sofrimento e a perseguição que a igreja tem no mundo até hoje, em muitos lugares, uma perseguição muito intensa. Então, a questão da perseguição e do sofrimento, de um determinado ponto de vista bíblico, não deveria nos assustar tanto. E tem essa questão também do Espírito Santo não estar presente. Mas, novamente, não há também como bater o martelo e dizer, esta é a visão correta. Porém, esta visão pré-milenista e pré-tribulacionista é a mais aceita entre a igreja evangélica no mundo todo. Ok, pessoal, vamos ver agora então a visão pós-milenista, ok? O pós-milenismo entende que a igreja de Cristo irá crescer de tal forma no mundo onde a maior parte da população mundial vai se tornar cristã. E a influência da igreja será tão grande na sociedade que vai trazer um milênio de paz e de prosperidade para a sociedade mundial. Tá? Então, as nações se tornarão cristãs, né? A influência da igreja será tamanha que vai trazer um tempo de paz, de maior igualdade, de maior justiça e de maior prosperidade sobre o mundo por 1000 anos. Ok? Então, há muitos que têm um enfoque teológico em missões e muitos que investem pesadamente, acreditam fortemente em missões, têm essa visão. Não, por que nós temos que fazer missões e evangelizar e a igreja tem que crescer e temos que buscar influenciar totalmente as esferas da sociedade para que a igreja governe o mundo, porque creem nesse pós-milenismo. Nós cremos que devemos influenciar a sociedade. Nós cremos nas 7 áreas de influência da sociedade, mas não temos essa visão pós-milenista, tá? Nem todos que creem na necessidade e na ênfase da igreja influenciar a sociedade em todas as suas esferas têm essa visão pós-milenista. Mas muitos têm. Ok? Então, a igreja vai crescer de tal forma e influenciar de tal maneira a sociedade que viveremos um milênio de paz, de maior justiça, de maior igualdade, de maior prosperidade mundial. E depois disso, então, virá o arrebatamento,
né, a ressurreição dos crentes e também já num mesmo episódio, tanto o arrebatamento dos cristãos e o encontro deles nos céus com Cristo, né, a glorificação, quanto a ressurreição dos incrédulos, o juízo final, a condenação de Satanás, né, e seus demônios e também dos incrédulos. E então vem o novo céus e a nova terra, onde viveremos eternamente com Cristo, né, desfrutando da sua glória. Então esse foi o pós-milenismo, ok? Ok, queridos. Então nós ficaremos por aqui. Essas são as visões mais aceitas, tá, da igreja, entendendo que a visão mais aceita é a pré-tribulacionista, né? A pré-tribulacionista é a mais aceita, então é a mais aceita dentre toda a igreja no mundo todo, ok? Eu quero ver com vocês alguns versículos muito importantes de Apocalipse. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse é um alerta para nós. Apocalipse 5:12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Glória a Deus, a adoração ao Cordeiro. Apocalipse 14:7, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Está vindo a hora do juízo. Então o que nós devemos fazer? Adorar a Deus. Adorar a Deus, reverenciar a Deus, adorar ao Criador de todas as coisas. Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Glória a Deus. Esse é o tempo de vir ao Senhor, de encontrar a sua graça, de beber da sua graça. Glória a Deus. Cristo em Apocalipse está em todo lugar. Nós já mencionamos a maneira como Cristo é revelado em Apocalipse, e Apocalipse é a revelação de Cristo. Glória a Deus, queridos. Ficamos por aqui com a nossa aula de Apocalipse. Que você tenha sido ministrado, que você tenha se reavivado e que você, ao final desta aula e ao final da sua leitura de Apocalipse, você esteja mais fascinado e apaixonado pelo Senhor Jesus. Um beijo, até a próxima.